nome é Cristiana Lima e hoje estamos aqui para mais um vídeo. Neste vídeo eu vou responder a uma pergunta que foi deixada aqui neste vídeo, que vos vou colocar aqui de lado. E a pergunta foi escrita por Marlene Lopes e diz o seguinte: tenho curiosidade em saber quem são os jurados. Alguém sabe? Vamos descobrir. Quando vi esta pergunta fiquei ainda mais curiosa com este tema, porque era algo que eu já tinha pensado, mas não tinha encontrado muitas respostas sobre isso, e por isso achei que seria uma ótima oportunidade para procurar saber um pouco mais sobre isso e ajudar-vos também a perceber. Antes de vos dizer em concreto como é que é composto o júri, gostava de vos explicar muito resumidamente o processo da seleção de júris. Portanto, aquilo que acontece é que o tribunal tem então os inscritos, portanto os cidadãos, e dentro desse número total de inscritos são selecionados vários potenciais júris, portanto é uma escolha aleatória. Essas pessoas, portanto esses cidadãos são notificados e numa primeira fase aquilo que acontece é que todos aqueles que foram convocados dirigem-se ao tribunal na data acordada e vão então ser verificados possíveis fatores de eliminação. O que é que isto significa? Que há pessoas que têm, neste caso, razões justificáveis para não fazerem parte do painel, como por exemplo, vamos imaginar, um estudante que está em fase de exames, portanto seria prejudicial para a pessoa estar neste painel, e em função de cada uma das razões, o juiz depois decide se é válido ou não para fazer parte deste painel. Depois, em relação àquilo que acontece ainda durante a seleção destes convocados. Isto porque lá está, não é pelo facto de ter sido convocado que significa que vai fazer parte do julgamento, porque existe então este tal processo que vos estou a explicar, que vai acabar por selecionar o painel final. Depois aquilo que acontece é que estes potenciais júris são avaliados pelo juiz ou pela juíza e os advogados de ambos os lados, ou seja, por exemplo, neste caso os advogados de Amber Heard e os advogados de Johnny Depp fizeram questões a estes potenciais júris para decidirem quem é que faria parte. Foram ainda lançadas algumas curiosidades sobre, por exemplo, houve uma pessoa que durante o processo de seleção disse que achava que Johnny Depp estava a mentir e que Amber sofria de violência. O que é que acontece? Quando a pessoa diz algo deste género, principalmente no caso em que a pessoa é questionada se, apesar de ter dito aquilo, se é capaz de se colocar de forma imparcial em todo o processo. E o que a pessoa respondeu foi que não poderia garantir que conseguisse ser totalmente imparcial, e isso fez com que esta pessoa fosse totalmente desconsiderada deste painel. Ou seja, aquilo que acontece é que há perguntas que são realizadas quer para perceber um pouco da história da pessoa, se a pessoa conhece quem está envolvido no processo, se há a possibilidade destas pessoas terem uma decisão enviesada ou não, se houve algo na vida destas pessoas que também possa influenciar todo este processo de decisão. Portanto, há um conjunto de questões e de análises que são feitas a cada um destes potenciais júris. Ainda assim, há perguntas que, por terem um caráter mais pessoal ou por serem demasiado específicas, não podem ser realizadas e, portanto, aqui os advogados de cada um dos lados pode fazer algum tipo de questões, mas existem restrições para este processo. Ainda um outro exemplo muito curioso. Houve um outro senhor que durante o processo de seleção recebeu uma mensagem da esposa a dizer que Amber Heard era psicótica. O senhor falou sobre isto durante o processo e questionaram-no se esta mensagem iria influenciar a sua decisão. Ao que ele respondeu algo do género que a esposa tendia a ser um pouco exagerada e que ele já a conhecia, portanto tentou de alguma forma lhe dar a entender que aquilo era uma opinião da esposa e não dele. No final disto o que aconteceu foi que com esta história voltaram a pedir-lhe se ele conseguia ou não ser imparcial e se conseguiria de alguma forma evitar este tipo de conversas com a esposa, por exemplo, e o que acabou por acontecer foi que ele acabou por dizer sempre que conseguiria ser imparcial, que não haveria qualquer tipo de influência, e o que é facto é que essa pessoa foi selecionada para o painel final. Existem aqui algumas pessoas que não concordam com o facto desta pessoa ter sido selecionada ou não, mas nós não nos podemos esquecer que estamos a falar de um caso muito mediático, com pessoas, ou pelo menos com uma pessoa que é mundialmente conhecida, e é muito difícil que quem quer que seja selecionado nunca tenha ouvido falar, por exemplo, de Johnny Depp. Portanto, é natural que exista sempre aqui alguma preocupação com os conhecimentos prévios que podem existir, mas tendo em conta o caso que é muito difícil controlarmos esse possível enviesamento.
Tendo em conta também este caso, algumas perguntas foram muito direcionadas para se já tinham ouvido falar alguma coisa deste processo, por exemplo, se conheciam aquilo que aconteceu já anteriormente em relação a outros processos destes mesmos envolvidos, ou seja, numa tentativa de, apesar de eventualmente saberem quem são as pessoas, até que ponto é que já estão demasiado envolvidos no tema e não vão conseguir ser imparciais. Portanto, o que é que acontece no final, depois de toda esta avaliação pelo juiz ou juíza e pelos advogados? É feita a seleção final, sendo que o júri, na sua composição final, deverá ter no máximo 12 elementos e neste caso em concreto foram selecionados 7 mais 4 alternativos. Vamos então à parte que toda a gente espera, que é quem são os jurados. Claro que nós não podemos fazer uma identificação direta das pessoas, não é legal, até porque essas pessoas supostamente têm que estar, entre aspas, protegidas, tanto que sempre que existe o encerramento da sessão de tribunal, eles são avisados de tudo aquilo que não devem fazer. Claro que eles não estão presos, portanto não estão a ser controlados 24 horas, mas têm que seguir determinadas recomendações do tribunal para que, lá está, todo este processo seja o mais neutro possível. Por exemplo, um dos pedidos que o tribunal pode fazer é para desligarem as notificações do telemóvel, principalmente neste caso, por ser um caso mediático, para que não vejam nada que possa, por exemplo, aparecer sem querer no telemóvel, que a pessoa olhe e que quase inconscientemente acabe por ler o que lá está e isso acabe por influenciar. Portanto, eles têm que seguir determinadas ordens, por exemplo, não podem discutir o caso com ninguém, não podem fazer qualquer tipo de pesquisa, nem em redes sociais, não podem fazer nada, nem ver nada, nem ouvir, que eventualmente possa influenciar a sua decisão final. E tendo em conta que todo este processo em princípio durará 6 semanas, já vai na 5ª semana, eu acredito que para estas pessoas seja difícil de controlarem todas estas possíveis variáveis, porque não é fácil nós estarmos num mundo totalmente digital e evitarmos sermos expostos a qualquer tipo de influência. Eu diria que basta talvez eles passarem na rua, verem uma publicidade eventualmente que tenha algum tipo de enviesamento, e acredito que seja mesmo muito difícil fazerem este controle. Não é que seja impossível, mas ainda pelo facto de ser tanto tempo é complicado. Vamos então para o painel final, aquele que nos interessa. Não vou fazer naturalmente nenhuma identificação em concreto, até porque isso não é legal. Ainda assim, houve pessoas que estiveram no tribunal e que fizeram alguns comentários sobre este painel e, portanto, vou-vos explicar mais ou menos como é que este painel é composto. Como poderão ver aqui ao lado, este painel é composto por homens e mulheres, sendo que a maioria é representada pelo sexo masculino. Foi também possível verificar que é um painel minimamente diversificado. Por exemplo, dentro deste painel 5 são de origem asiática, 3 são caucasianos e um elemento indiano. Em relação às idades, as idades são compreendidas mais ou menos entre os 25 e os 65 anos, ou seja, consegue-se verificar aqui alguma representatividade em relação às faixas etárias, sendo que dos 9 elementos, 3 estão entre os 25 e 35 anos, mais ou menos, 2 estão na casa dos 30, um está na casa dos 60 anos, um outro na casa dos 50, depois outro elemento está na casa dos 40, mais ou menos, e ainda um último elemento na casa dos 30, 40. Depois, quem esteve também em tribunal a assistir comentou ainda o comportamento do júri. Claro que quando se faz parte de um painel de júris, as pessoas têm que tentar ser o mais neutras possível naquilo que é a sua expressão corporal, a sua expressão emocional. Ainda assim, aquilo que se comentou é que nem todos estão a ser assim tão neutros. Por exemplo, para tornar isto mais visual e explicar melhor toda esta questão do comportamento dos júris, esta é, digamos, a sala do tribunal onde são realizadas as sessões e, portanto, o júri, o painel de júris, fica à direita de quem está a testemunhar. Portanto, essa zona conta com 12 lugares
E este é o gráfico, digamos assim, de como as pessoas estavam sentadas no dia em que um dos advogados que falou sobre estes júris esteve presente, que foi esta semana que passou agora, em que esteve Amber Heard a testemunhar. E aqui, como podem ver, há elementos que estão mais próximos, outros elementos que estão mais afastados da testemunha, sendo que uma das situações que este advogado comentou que considerou ser um comportamento não verbal um pouco mais óbvio foi que, em relação à pessoa que está sentada aqui, neste lugar, que é um dos lugares mais próximos da testemunha, aquilo que ele explicou é que a pessoa que está sentada aqui tende a fazer o seguinte quando Amber Heard está a testemunhar, que é virar o seu corpo para o fundo da sala. Neste caso, Amber Heard estaria mais posicionada para aqui e a pessoa tende a virar o seu corpo e a dirigir o olhar para o fundo da sala. Neste caso, afastando-se, quer em termos de posição corporal, quer em termos de olhar de Amber Heard enquanto ela estava a testemunhar. E isto pode revelar aqui alguma desconexão, algum desconforto em relação àquilo que ela estaria a dizer. E portanto este foi um dos comportamentos que esse advogado notou e que acaba por eventualmente nos dizer que aquela pessoa não estaria assim tão interessada ou que não estaria tão crente daquilo que Amber Heard estaria a dizer. Depois, existe também outro elemento do júri que, segundo este advogado, que também demonstrou alguns comportamentos que poderão estar relacionados com alguma descredibilidade quando Amber Heard estava a testemunhar, que é este elemento que está sentado aqui, portanto que fica mais afastado, neste caso, da zona onde Amber Heard estaria sentada quando estava a testemunhar. E esta pessoa, aquilo que tende a fazer, segundo este advogado, era baixar o rosto, portanto, fazer uma desconexão visual com Amber Heard e acabar por se encostar um pouco mais, portanto, lá está optando aqui por uma postura mais de afastamento. E aquilo que também ele comentou é que parecia que eventualmente até estaria a tirar notas daquilo que ela estaria a dizer, mas que depois houve algum desligamento em relação ao seu testemunho. Em relação aos outros, aquilo que se comenta é que tentam ao máximo ter esta posição mais neutra, portanto não ter aqui comportamentos que sejam demasiado óbvios em relação àquilo que é a sua opinião. E um outro facto curioso que foi comentado por este advogado que esteve presente em tribunal é que Amber Heard tende a dirigir o seu olhar quer para os elementos femininos que estão aqui, para vos recordar, que estão aqui no topo e que estão mais próximos dela, quer também para o elemento feminino que está na linha de baixo e também para os dois senhores que estão ao lado desse elemento feminino, sendo que também foi reparado que, e acredito que tendo em conta a posição que este elemento do júri estava a adotar, Amber Heard não faz muito contacto visual, quer com este elemento que está aqui sentado, como vos estava a explicar, que optou pelaquela postura corporal mais desligada, quer também pelos elementos que estão lá em cima e que estão mais afastados. O seu contacto visual é essencialmente dirigido às figuras femininas e aos dois elementos masculinos que estão na fila de baixo. E esta questão do olhar para o júri de Amber Heard é totalmente notável, quer durante o seu testemunho, quer durante o cross-examination, quer também durante o tempo em que as testemunhas do seu lado estiveram naquele lugar. Porque aquilo que se verifica é que parece que Amber Heard procura constantemente uma aprovação, tentar perceber se o júri está a relacionar-se com aquilo que está a ser dito ou não. E se repararem, por exemplo, durante o cross-examination... That's you and Mr. Depp on that recording, right, Mr.? That's correct. Red, puffy face. That was your counsel's question, correct? That was her testimony in the UK. He also testified, no injuries on your face on May 21, 2016. Isn't that correct? They both said that they did not consider me injured. Face on May 21, 2016. Isn't that what their testimony was? What their testimony was is that... Ela teve vários momentos em que, enquanto Camille Vasquez ainda estava a formular a sua pergunta, ela começa logo, antes da pergunta terminar, a dirigir o rosto para o painel de júris, para que a sua resposta seja totalmente dirigida a eles, de alguma forma indicando que não está muito ligada àquilo que Camille Vasquez está a dizer, mas sim que quer ver a reação e a aprovação do painel de júris. Ainda assim, uma curiosidade para quem reparou ou não é que houve um comportamento de Amber Heard que pode ser visto como um insulto ao painel de júris. Maybe you can have a seat next to your attorney, okay?
You can go have a seat next to her. That's fine. All right, ladies and gentlemen, let's go ahead and take our afternoon recess then for 15 minutes. Do not discuss the case with anybody and don't do any outside research, okay? Como podem ver aqui neste certo, a juíza diz a Amber Heard que ela pode se levantar e pode se sentar ao lado dos seus advogados. Ela diz isto por 2 vezes. E Amber Heard, depois de se levantar, ela dirige-se automaticamente para a porta de saída, antes sequer de dizer algo à sua equipa ou de esperar que o júri saia. E isto pode ser visto como realmente uma ofensa, até porque se verificarem durante todas as sessões, sempre que o painel de júris sai, todas as pessoas se levantam e esperam que o júri saia para depois fazerem o encerramento ou irem para os intervalos. E tudo isto acontece demonstrando realmente muito respeito pelas pessoas que estão a compor aquele painel. E infelizmente este comportamento acabou por não causar uma boa impressão em relação a Amber Heard perante o painel de júris. E em relação a este tema é tudo, eu espero que tenham gostado e que tenham ficado um pouco mais clarificados em relação a este assunto. Se tiverem alguma pergunta, se quiserem fazer alguma questão, deixem nos comentários aí em baixo para continuarmos a acompanhar todo este caso. Muito obrigada por terem estado aí desse lado. Se ainda não se subscreveram ao canal, podem clicar no botãozinho aí em baixo, no sininho das notificações para terem o alerta para os próximos vídeos. E por agora é tudo. Tchau!